Pronto. Quando é meia hora, ou seja, 12h25. Certo, tá. Gente, até sair essa vacina, a gente tá nesse corda bamba, né? Eu não quero morrer, não. Deus me livre. Nem eu tô Quero sofrendo. morrer. Acho que ninguém quer, né? Eu só quero morrer quando Jesus me chamar, mas o negócio de doença, assim, dos outros... Ô, professora, Oi? Pode começar. sabe o que é que eu não entendo? É que o povo disse assim, ah, meu Deus, o céu é maravilhoso, mas não quer morrer. Eu não entendo, não. Tipo assim, ah, meu Deus, o céu é maravilhoso, eu vou estar perto de Jesus, não sei o quê, não sei, um monte de coisa e não quer morrer. Não quer ir pro céu. São as filosofias da vida. Vamos aqui para matemática, que é mais difícil. Vai lá, Patrícia, continua. Vou continuar, viu, gente? Para a gente, depois que passar isso tudo, vocês vencerem e crescerem, né? Pronto. A gente vai para... Sim, gente, a página 86 é para casa, viu? É 3 questõezinhas, não são difíceis, relacionada a valor numérico e a ideia de expressão numérica, tá certo? Então, essa página 86 é para casa, vocês já anotem aí. Agora a gente vai para a página 87. Acho que isso vai... 87, ele fala de 2 conteúdozinhos, viu? Só são 3 questões na página 86, é de casa. Agora eu vou para 87 e vou continuar explicando, tá bom? Aí ele diz assim, ó, na página 87. Expressões algébricas particulares. Agora a gente vai ver, a gente viu na forma geral, né? O que é uma expressão algébrica, como é que se calcula o valor numérico dela. Agora vamos ver que existe uma particularidade entre as expressões algébricas, ou seja, a gente vai classificar as expressões algébricas, que a gente vai conhecer aos poucos, certo? Então, a primeira classificação vai se chamar monômios. Aí eu vou ler aqui e depois eu vou explicar os exemplos que a gente tem de monômios, tá bom? Então, ele diz vai se chamar o quê, tia? Monômios. Mono significa um. Ele diz... Monômios, né? Monômios. Prefixo mono significa um só. A gente vai conhecer aos pouquinhos, certo? Que tem monômios, binômios, trinômios e polinômios. O primeiro é o mais simples, que é o monômio. Então, ele diz assim, ó, expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras. Além disso, os expoentes das letras são números naturais, são chamadas de monômios. Então, vamos ver isso na prática, ó. Deixa eu ver aqui, vou explicar esse primeiro exemplo que ele dá aqui de um quadrado. Geralmente a gente trabalha muito com essas figuras, quadrado e retângulo, certo? Que são as figuras básicas para a gente aprender área e perímetro. Sempre ele pede o valor da área e do perímetro. Então eu vou desenhar aqui, ó, o quadradozinho no quadro. Aí no livro de vocês tem, não é necessário. Esse agora ficou ruim aqui na câmera, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, viu? Pronto, agora sim. Agora ficou melhor. Pronto. Você tem um quadrado aí. Deixa eu fazer esse quadrado. Não, tá bom. Esse quadrado, ele diz que tem lado L. Já é uma outra situação, viu, gente? Agora estamos estudando monômios. Deixa eu colocar só aqui em cima, para não misturar com o que a gente estudou agora. Monômios. Certo? Estamos estudando monômios. Onde você tem um quadrado aqui, ó, onde ele tem lado L. Aí ele diz aqui no livro que ele quer que a gente calcule a área do quadrado, onde o lado é L. Pronto, então, como vimos já em algumas situações, a área vai ser igual a o lado vezes lado, certo? É como se você tem uma cerâmica no banheiro, em forma de quadrado, ou tem um azulejo na parede da cozinha, ou enfim, qualquer
algo que lembre um quadrado, aí se você quiser saber a área, você multiplica um lado vezes outro. Aqui ele chama o lado de L, é nossa variável, tá certo? Então, se eu multiplicar L vezes L, ó, L vezes L, então qual vai ser o valor da nossa área? L ao quadrado. Aí a gente vai dar uma lembradinha na parte de potenciação aqui, ó. Se a base é L, que é uma letra, quando eu multiplico... Ô, tia, não tô conseguindo ver essa área L. sim, pronto, agora dá. É. E agora? Obrigada. Melhorou? Nada. Melhorou. Qualquer coisa fala, viu que eu tô ajustando aqui, que eu não tô mais no celular não, agora eu tô no computador, que é melhor. Sim, aí aqui, ó, quando eu multiplico L vezes L, aí eu somo os expoentes, ó. Cada expoente aqui do L vale 1. Mesmo que não apareça, a gente sabe que vale 1. Então, quando eu somo, repete a base, é aquela propriedade da potenciação que a gente viu lá no início do segundo bimestre, quando começou as aulas online. A gente repete a base, que é L, que é a letra, e somos expoentes, 1 mais 1 que dá 2. Então, a área do quadrado de lado L, que é a variável L, vai ser L ao quadrado. Então, ele chama esse L ao quadrado de monômio. Por quê? Porque a gente só tem um termo, que tem uma letra. Se tivesse 2 termos, mais na frente a gente vai ver que se chama binômio. Apenas um termozinho com a letra se chama de monômio. Não é fácil, monômio? É fácil. Né? Aí agora eu vou fazer o exemplo do retângulo, certo? Pronto, do quadrado só foi isso. Eu desenhei o quadrado, que está aí no livro, né, pintado de azul. Ele chamou L o lado do quadrado. Ô, tia. E representou a área. Oi, pode falar. E por que no outro a gente colocou A mais A mais A mais A, né? E por que aí a gente colocou Muito L? bem, gostei da pergunta, viu, Yasmin? Gostei, ótima pergunta. Quando a gente colocou no outro, a gente estava somando, né, os lados, porque ele pedia o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Se a gente fosse calcular o perímetro aqui, ia ser 4L, porque eu ia somar L mais L, 2L, mais outro L, 3, mais outro, 4. O perímetro desse aqui seria 4L, quase a mesma coisa do outro, que aqui ia mudar a variável, que a variável... Quando ele pedir perímetro, aí é somar, né? Quando ele pedir área, aí é multiplicar, né? Certo? Não esqueça dessa parte não, que isso aí é o básico dos básicos que caem em concurso, mais na frente, certo? Não. E nos exames também. Então, perímetro é a soma dos lados. E a área é a multiplicação de 2 lados apenas, né? Como a gente viu aqui. Aí ele mostrou o estudinho só para dizer que esse L ao quadrado... ele mostrou isso aqui só para dizer que L ao quadrado é um monômio, ou seja, é uma expressão algébrica quando só tem um termo, tá certo? Então, a gente já percebe que é um monômio aqui. Aí eu vou desenhar um retângulo agora, tá bom? Tá bom. Retângulo. E é o outro exemplo que ele dá aqui. Deixa eu desenhar aqui o retângulo. Aqui 3, A e A. Pronto, ó, gente. Esse retângulo aqui, ó, pode ver que o retângulo é uma figura mais comprida, né? Lembra a parte plana da caixa de sapato. Aí vocês veem aqui, ó, eu tenho 2 lados iguais, né? 3 e 3, mais 2 outros lados iguais, A e A. Né? Quando você observa que tem uma letra, a gente já sabe que vai formar uma expressão algébrica, tá bom? Até agora a gente só tem a figura. Aí ele quer agora, deixa eu ver o que ele está pedindo aqui. A área também, certo? Ele quer que a gente calcule a área desse retângulo. A área do retângulo, gente, é a mesma ideia de calcular a área de um quadrado, certo? Aí vai ser 3 vezes 3 e A vezes A, é? Era uma das... Não, quase isso, quase, certo? Ó, a área do retângulo, basta apenas a gente multiplicar um lado vezes o outro. 3 Tá.
3A, só Ah, isso. tá Certo? bom. Tá bom? Agora, se fosse para a gente calcular o perímetro, aí seria 3 mais 3, 6, mais A. Aí ficaria 6 mais A, e mais o outro A, 6 mais 2A. Mas ele não quer não o perímetro, certo? Todo mundo só um exemplo. O que ele quer Certo. mesmo é a área. Aí a área é mais fácil, que é só você multiplicar um lado vezes outro. Professora, se eu tivesse botado o A primeiro aqui, A vezes 3, estaria errado? Não. A vezes 3 é a mesma coisa de 3A, eu só inverti a posição, certo? Se você tivesse colocado a letra na frente do número. Mas como depois, certo? Depois a gente vai se acostumar a sempre colocar o número na frente da letra, porque fica mais fácil quando a gente for retirar os coeficientes que a gente vai ver mais na frente. Pronto. Então, aqui, ó, o segundo exemplo de monômio. Ele pediu para a gente calcular a areazinha desse retângulo, 3 vezes A deu 3A. Então, esse 3A representa um monômio, ou seja, é uma expressão algébrica onde possui apenas um termo algébrico, 3A. Ô, tia, quando é área, aí ele não fala o valor do A, não? Porque no perímetro já disse, né? Que o A valia 2 centímetros e tal. Quando é área, Se ele pedisse para a gente calcular o valor numérico, aí ele teria que dar o valor de A, tá certo? Mas né, nesse caso aqui ele não pediu, não. Ele só pediu para calcular a área que representa esse retângulo, onde um lado é 3 e o outro, o comprimento é A. Mas se ele tivesse dado aqui, por exemplo, 2 ou 5, como você falou aí a gente ia substituir e achava o valor numérico da área. Mas se tipo assim, prova tiver o valor do A, aí a gente bota, né? Mas se não tiver, a gente só deixa assim, né? isso, só deixa assim mesmo, porque aqui o objetivo é só mostrar o que é um monômio, que é uma expressão algébrica onde tem apenas um termo com letra ou com variável, tá certo? No caso aí é só 3A. Tá certo. No caso do quadrado foi L ao quadrado, não foi isso? Sim, aí a partir daqui a gente vai aprender outra coisa, que eu vou falar agora, que ele diz aí logo no início. Olha, toda expressão algébrica, no caso aqui que a gente está aprendendo o que é um monômio, porque só tem um termozinho pequeno, né? Só tem um termo. Toda ela tem uma parte que a gente chama de coeficiente e uma parte que chama de parte literal. Então, por exemplo, ó, vamos aprender a tirar, vou abreviar a palavra coeficiente aqui, tá certo? C-O-E-F-I-C, coeficiente. Vamos aprender a tirar o coeficiente dessa área aqui. O coeficiente é sempre a parte numérica. Então, aqui o coeficiente é 3. Peraí, rapidinho, tia. Uhum. Como é esse nome aí? Coeficiente. A palavra é coeficiente. É porque Certo. Aí, coeficiente é o quê? é sempre a parte numérica do monômio ou de uma expressão algébrica, né? Por exemplo, aqui, ó, qual o monômio que a gente está trabalhando aqui? Do retângulo, que é da área, né? 3A. É sempre a parte numérica e o que, tia? Que travou aqui. Sempre é a parte numérica, que no caso aí é 3. Aí a gente vai aprender agora um outro conceito, a parte literal. Ele bota lá no início do livro, aqui no início dessa página, né? Mas ele adiantou um pouquinho, por isso que eu preferi agora escrever. Olha, o coeficiente é o número conhecido, que é 3. E a parte literal é a letra. Quem é a letra que está aqui, juntinho do 3? Vai ser o A, não é isso? Certo? Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Tá dando para ver? Olha, o coeficiente. Aí você pega aquela. O coeficiente é o número 3 e a parte literal é a letra A. Certo? Aí depois. Aí agora. Pronto, deu para entender, não foi? Agora eu vou explicar. Agora eu vou explicar mais 2 exemplos de monômio. Então, só para resumir o que a gente está estudando. A gente está estudando agora expressões algébricas, mas que elas possuem um termo só, um termo pequeno. Quando ela possui apenas um termo, ela se chama de monômio. Né?
Eu não sei se vocês viram, quando a gente começou a estudar hoje as expressões algébricas, aí tinha lá, deixa eu ver se eu lembro aqui, 2 mais x. Aí já não é monômio, porque tem dois termos, o 2 e o x, certo? Então, quando a gente tiver dois termos, não vai ser monômio. Depois, mais na frente, a gente vai estudar que vai ser binômio. Quando tiver apenas um termozinho, aí chama de monômio. Aí eu vou explicar mais exemplos aqui. A gente está já concluindo com esse assunto bem tranquilo aqui, ó. E eu não entendi muito essa parte do coeficiente e parte literal, não. Certo, eu vou escrever, em vez de fazer o desenho, eu vou escrever só o valor da área. A gente viu que a área deu 3A, né? Não foi isso? Que foi 3 de um lado do retângulo, vezes A, que é a letra, né? Base vezes altura. Até aí tudo bem, né? A área. Sendo que esse 3A se chama monômio. A gente chama ele de monômio porque ele só possui um termo. Aí, sendo que dentro de monômio, que é um termo algébrico único, a gente tem que ver quais são as características dele. Aí, ele tem duas características, ou seja, ele tem o chamado coeficiente e tem o chamado parte literal, que é uma coisa nova, parte literal. O coeficiente é o número que multiplica a letra. Então, se a gente ver aí, o coeficiente vai ser quem? 3, não é isso? O coeficiente é 3, que é a parte numérica, certo? E a parte literal é a variável, ou a letra, né? Vamos chamar de letra, que fica mais fácil. Então, tem a parte literal, o A. Pronto. Então, nesse monômiozinho 3A, eu retirei o coeficiente, que é o número que fica na frente da letra, é sempre um número conhecido, né? Que 3 é um número conhecido. E a parte literal é a letra. Aí eu vou dar mais exemplos de monômio, aí vocês vão me dizer quem é a parte literal, é bem pequenininho aqui, quem é a parte, que é um coeficiente, tá bom? Deu para entender esse agora? Eu reescrevi. E assim, Deu, tia? deu certo. Pronto, eu vou escrever agora, ó. Deixa eu ver quantos exemplos. Ah, ele só dá mais 2 exemplos aqui, ó. Ele diz aqui que o volume do cubo é x ao cubo. Pronto. Ele já está dando isso aqui, certo? O volume do cubo é x elevado a 3. X ao cubo. Tem aí no livro. Do cubo menor, o cubozinho pequenininho. E o volume do cubo maior é 27x ao cubo. O volume do cubo maior, 27x ao cubo. Então, vejam bem, ó, nesses dois exemplos, eu tenho, nesse primeiro exemplo, x ao cubo é um monômio. É um monômio por quê? Só possui um termo que tem letra. Nesse segundo, também é um monômio, 27x ao cubo. Uma letra. Só tem um termo que tem letra, que é a letra x. Daí, a gente vai tirar a parte literal e tirar a parte do coeficiente, certo? Então, vamos lá. Ó. Eu vou chamar C de coeficiente, para não misturar as palavras aqui. Coeficiente eu vou chamar de C. Que é o coeficiente de x ao cubo? É o número conhecido, mas como vocês observam, vocês não estão vendo nenhum número conhecido na frente da letra. Aí, quando não aparece, você põe 1. Tá certo? Então, o coeficiente de x ao cubo é 1. Agora, vamos para a parte literal, certo? Eu vou chamar de PL, para não escrever tantas palavras aqui. PL, eu vou abreviar de parte literal. A parte literal, quem é a letra de x ao cubo? É x. Então, gente, aqui a gente aprende duas características dos monômios, ou seja, de um termo algébrico. O monômio é uma expressão algébrica quando possui apenas um termo. Aí, dentro desse um termo, a gente pode retirar o coeficiente, que é a parte numérica. Como não aparece a parte numérica, vai ser 1 aqui. E a parte literal aqui é a letra, que é x. Aí vamos ver agora desse outro volume, o volume do cubo maior. Ele já deu aí que é 27x ao cubo. Aí, novamente, quem é o coeficiente de 27x ao cubo?
O 27, tia. Muito bem. 27 é o número conhecido. É o coeficiente, tá certo? Ok. Certo. Que é a parte literal, vou chamar de PL, só para abreviar, não ficar muitas palavras aqui no quadro. Tá certo. PL é a letra que está no monômio. Quem é a letra? X ao cubo, né? Isso. Ou X. A gente bota só X mesmo, tá certo? A letra vai ser... Não, tá certo, é X ao cubo, você tá certa mesmo. Eu que esqueci aqui do X ao cubo, pronto. Tá certo mesmo. A parte literal é a letra que representa o monômio. Então, aqui, resumindo, né? Ele deu mais dois exemplos de monômio, gente. No primeiro exemplo, ele calculou o valor do cubozinho. Aí ele disse que é x ao cubo. Então, o coeficiente é 1, que é o número que não aparece, e a parte literal é x ao cubo. Certo? E no volume do cubo maior, ele deu esse monômio aqui, 27x ao cubo. Aí ele tirou o coeficiente, que é 27, que é a parte numérica, e a parte literal é a parte que tem a letra, que é x ao cubo. Então, resumindo, o que é que aprendemos até agora hoje? A gente aprendeu uma expressão numérica, vai ficar repetitivo, mas é bom que vocês lembrem quando forem fazer o exercício. Né? A gente aprendeu que uma expressão, algébrica, é aquela expressão onde tem letras, e as letras a gente vai passar a chamar de variáveis, certo? Aí nessas expressões algébricas, a gente pode calcular o valor numérico dela. Quando ele der o valor da letra em valor numérico, a gente calcula o valor da expressão algébrica. Aí pronto, isso foi da outra página, né? Aí nessa página 87, a gente viu que tem um caso particular das expressões algébricas, que o primeiro caso se chama de monômio. Aí, o que é um monômio? É uma expressão algébrica onde só tem um único termo. Certo? Aí vimos exemplos, né? A gente viu o exemplo do quadrado, que foi L ao quadrado, é um monômio, porque só tem um termo. Vimos o exemplo do retângulo, 3A, que só tem um termozinho, que é 3A. A gente aprendeu a tirar o coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal é a letra, acompanhada do expoente se vier. E aqui a gente viu mais dois exemplos de monômio, x ao cubo e 27x ao cubo. Certo? Em x ao cubo, quando não aparece o número, a gente diz que o coeficiente é 1. E aqui a parte literal é x ao cubo, que é a própria letra, ou chamada de variável. Pronto. Veja se tem alguma dúvida. Ô, tia, Eu vou parar por aqui. Oi? Diga. nas próximas aulas a gente vai aprender mais expressões numéricas, só que mais difícil ou não? A gente vai aprender mais expressões numéricas, sendo que, assim, não é que seja mais difícil, a gente vai aprender elas com outros nomes. A gente vai aprender... Ah, tá certo. Certo, com? Que a gente começou agora do início. Aí, por isso que falou de monômio. Aí depois vai vir binômio, trinômio e polinômio. A gente vai aprender polinômio na próxima aula. Sim, pode falar. Tá bom. A senhora pode me responder o que eu perguntei a senhora no bate-papo? Eu não consegui ler, não. Quando eu virei o rosto, aí já tinha passado a... Entendi. Foi. Mas, gente, ó, eu só vi um rastro, assim, da frase. Mas se for com relação às notas, vocês daqui uns dias vão saber as notas da videoprova. Certo? Porque o Marcondes deu aviso a gente que a gente vai levar lá para a escola uma planilha com as notas de vocês tudinho. Aí fiquem despreocupados, certo? Com relação a isso. Tá. E no mais é só isso. Hoje a gente já deu para... Já vai dar o tempo já também, né? Né? Ele disse 12h20, 12h25. Só foi isso, professora? Só. Aí a página é só essa 86. Ah, que bom. Não vou... Não tá certo. Vou deixar para avançar da próxima aula.
Porque hoje eu já fui devagarzinho para vocês entenderem o que é uma expressão algébrica. Aí depois que tiverem familiarizado, aí é que eu vou. Não é que eu vou rápido, né? Mas aí é que vem outras coisas, que são as operações, o grau. Mas vocês vendo assim, aos pouquinhos, não é difícil, não. E também aquela coisa, por exemplo, eu não expliquei expressão algébrica e valor numérico, aí vocês fazem a atividade, aí quando for na próxima aula já não acho uma novidade, porque vocês fizeram o exercício é simples, aí vocês já conseguem acompanhar o que eu estou explicando na próxima aula, certo? Aí não deixe não de fazer, se tiver algum exercício que não conseguir, você me diz antes de eu começar o próximo. Oi? A página de casa é 86. Essa página 87, a gente faltou ver só o restinho. Aí eu não vou dar agora, não. Já foi muita informação hoje. Né? Na próxima aula eu explico. Monômios semelhantes. É uma coisa bem simples. Mas aí vocês já aprenderam hoje muita coisa, né? Pronto, eu desejo agora, deixa eu virar um pouquinho, porque fica vendo mais o quadro agora. Desejo um ótimo fim de semana para vocês. Né? Obrigada, tia. Obrigada, tia. Professora também. Obrigada também. Esse final de semana eu vou ver se dou uma descansadinha. A gente vai no domingo, como é dia dos pais, a gente vai lá para casa da minha avó, na piscina. É bom se distrair. Agora só não pode fazer aglomeração, né? Como disse, só assim. Só distância, assim. Para não ter tanto. Mas se bem, tia, que todo mundo tá de quarentena. Finalizou. Tchau, vocês. Tchau. Tchau, tia. Boa tarde. Boa tarde também para vocês. Tchau, tia. Boa tarde. Também. Tchau, gente. Até segunda. Tchau. Tchau.